Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Sejam bem-vindos. Um abraço a todos vocês desse canal maravilhoso, Um Novo Brasil. Nós vamos falar de um assunto baseado justamente na Constituição. Não é bem baseado, é que está escrito na Constituição Federal. Nós estamos vendo hoje no Brasil que a maioria dos senadores, deputados, os deputados estaduais, nós temos vereadores, que eles têm um segundo emprego. É como se eles não tivessem ganhando o suficiente para se manter. E a gente vê isso de pessoas que estão falando que muitas pessoas estão desempregadas. São pessoas que alegam ser defensores dos pobres. São pessoas que alegam que estão ali para defender os pobres. Eu só gostaria que essas pessoas que se tornam-se, por autossuficiência, defensores do povo e dos pobres especialmente, pudesse de fato cumprir seu papel constitucional, pudesse de fato cumprir seu papel de senador, de deputado, vereador, deputado estadual, enfim, todos pudessem cumprir o seu papel. O que na realidade nós estamos vivendo uma onda de desonestidade, uma onda de inconstitucionalidade, onde as pessoas querem fazer o que bem querem implantar na marra situações que somente faz as pessoas e o povo sofrer. Ainda não entenderam que a casa, seja vereador, seja deputado estadual, seja deputado federal, seja senador, essas pessoas têm que compreender de uma vez por todas que na democracia e na república tem que se observar que uma vez você entrando, como diz eles, que na verdade não tornam-se públicos porque são pagos, quando eles entram para esses órgãos do Estado, dos municípios e da República, eles não têm mais partidos. Não têm. Eles têm uma responsabilidade com o povo brasileiro, independente de quem quer que seja, independente de essas pessoas admirá-lo ou não. O ato democrático não lhe dá o direito de fazer divisões de povo, fazer divisões do seu país. Isso é crime. Isso é crime. É um crime gravíssimo, porque gera um desconforto, gera um descontrole social, gera um descontrole dentro das prestações, dentro das ações, dentro do serviço prestado. Quer dizer, é já um motivo das pessoas ou deles fazerem com que essas pessoas possam ser usados depois que já estão todos irados. Mas é assim mesmo eles que se tratam como defensor. Essas pessoas conseguem na iniciativa privada, empresas mistas, eles arranjam emprego para si mesmo. A nossa Constituição Federal, ela é muito bem clara quando diz aqui no artigo, na seção 5, dos deputados e dos senadores, e temos visto as covardia ou a covardia que essa casa ela tem cometido com o deputado que foi preso pelo primeiro-ministro Alexandre de Moraes, sobre ele ter comentado alguns acontecimentos, alguns fatos, e muitos se acharam e ficaram indefesos pela nação. Ninguém quis colocar em prática o estatuto, o regulamento interno da casa, ninguém quis colocar em prática a nossa Constituição, e a gente vê que são setores que não acompanham a nossa Constituição Federal. Então, eu estou aqui com a nossa Constituição Federal, na seção 5 dos deputados federais, no artigo 53 da nossa Constituição. E eu vou mostrar para vocês o quanto essas pessoas estão sendo covardes com esse deputado, como também estão sendo covardes com a própria Constituição, quando eles descumprem a Constituição Federal, tratando-se dos membros do Congresso Nacional, tanto senadores, deputados, e vão descendo a casa, as Assembleias Legislativas e também as câmaras municipais. Então vamos aqui no artigo 53.
Os deputados e senadores são invioláveis civis e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e voto. Aqui nós vemos que ele poderia falar, mas o que aconteceu? Novamente, não somente a casa foi violada, como a Constituição foi jogada às lamas, às traças, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. O parágrafo primeiro, os deputados e senadores, desde a sua expedição do diploma, serão submetidos ao julgamento perante o tribunal, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos ao julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa, respectivo, para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão. Ninguém resolveu e não estão resolvendo o problema do Silveira. Parágrafo 3. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa do partido político representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. A casa poderia, o Supremo Tribunal Federal, após flagrante, ele remeteria ao Congresso Nacional ou à casa a qual o senador ou deputado venha pertencer, e eles resolveriam a ação ou sustar o procedimento da ação. 4. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora.